nunca estava bom o suficiente para eu continuar, porque eu não me achava boa o suficiente, Sim. né? E eu tava muito afastada, assim, né, de Deus, da minha espiritualidade, da igreja de uma maneira geral. Parece um milagre essa relação, né, com Deus. Foi o maior ganho Uau. de todo o método Águia. Uma coisa que funcionou pra mim é seguir todas as instruções. É o que a criança sentiu naquele momento, né? Um medo, uma insegurança que vai causar o bloqueio. Se eu sou próspera, eu posso ajudar mais. Total. Né? E isso foi você que me falou. Você tem que prosperar para você conseguir ajudar o outro a avançar. Ai, dinheiro não traz felicidade ou não resolve todos os problemas. Ok, mas não existe nenhum problema que o dinheiro não resolva que a pobreza vai resolver. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Mindcast. Meu nome é Fernanda Ayub, sou neuropsicanalista e host. Aqui nesse podcast a gente conta histórias de sucesso, de águias, de pessoas que conseguiram acessar novos níveis em suas vidas para poder te inspirar e também te ensinar a voar mais alto. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, Vanessa, que é uma águia, que a gente já tá juntos aí, o quê? Há 2 anos, mais ou menos, né? É 1 ano e meio. 1 ano e meio. E a Van, a gente estava conversando aqui nos bastidores, tantas transformações que ela viveu desde que ela se tornou águia. E eu falei assim, você precisa estar no podcast para poder contar a sua história, a sua jornada. Van, primeiro, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui. É uma honra te receber. E quem é a Vanessa? Primeiro, é uma honra para mim estar aqui, né, com você e poder falar um pouquinho sobre essa minha jornada. E eu só tenho a te agradecer por todas as transformações, porque realmente hoje eu me sinto uma nova pessoa, com Ai, que certeza. linda. Vanessa é uma mulher forte, mas delicada, perseverante, mãe, esposa, filha, médica, e que estou aqui nessa jornada, né, de autoconhecimento e aprendizado. E é uma águia. Sou uma águia. E voa muito alto. Ivan, compartilha um pouco com a gente, assim, quem era a Vanessa antes do método Águia, lá na nossa primeira sessão experimental, e hoje, depois de 1 ano e meio, vivendo o processo. Então, primeiro eu queria falar como que eu cheguei até você, né? Eu fui mentorada do Kelson. Que ele já esteve aqui, inclusive. Já esteve aqui, né? E eu aprendi muitas coisas, mas eu acho que uma coisa que estava muito ruim é que eu ficava procrastinando, essa era a palavra, né? Então, assim, muita coisa eu sabia que eu tinha que fazer para ter os resultados, que a gente sabe que o método dele funciona, mas eu não conseguia, eu travava e quando eu estava já terminando a minha mentoria com o Kelson, ele falou: vai ter a aula com a Fernanda Ayub. Eu nunca consegui assistir as aulas, porque é por causa do horário. Ao vivo, né? Ao vivo. E eu sempre assistia depois as aulas gravadas. Falei, tá terminando, eu vou assistir essa aula online, porque daí a gente participa, né? Tem as pessoas ali que comentam tudo. Aí eu entrei e era aula com você. Uau. E foi assim, transformador. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer essa mentoria, né? E aí eu fui, assim, já vindo de muitas outras mentorias, de muitos outros métodos, né? E com alguns resultados, mas nada muito específico e nada tão radical como foi o método Águia, né? O método Águia, ele realmente mudou a minha vida. Eu sou uma pessoa, sempre fui, então, como eu falei, estava procrastinando, muito perfeccionista, então o perfeccionismo acabava me atrapalhando na evolução, porque nunca estava bom o suficiente para eu continuar, né? E por que não estava bom? Porque eu não me achava boa o suficiente, né? Então, eu acho que a primeira coisa foi a mudança da mentalidade. Foi quando eu comecei a acreditar em mim mesma. Uau. Isso foi uma das primeiras coisas que a gente começou a trabalhar, a sua identidade, né? Sim. Logo no início. A gente foi fazer aquela ferramenta do Eu Sou, eu lembro que você não conseguiu escrever muito.
Na verdade, assim, no começo eu olhava e eu me sentia assim, uma mentirosa, né? Síndrome da impostora, né? É, eu me olhava no espelho e falava assim, eu sou bonita, mas eu não me achava bonita, então. E aí tem a história, né, que eu persisti, continuei falando, Mesmo sem e acreditar. mesmo E sem isso é muito acreditar. importante. E um dia, uma paciente, uma criança de 6 anos, que já era minha paciente há bastante tempo, eu estava fazendo a ferramenta. Ela chegou no consultório, na porta do consultório, ela me olhou, parou, falou assim: Você tá diferente. Eu falei, não, sou eu mesma, né? Eu brinco, falo, tia Vanessa, né? Ela tem quantos anos, mais ou menos? 6 anos, Uau! 6. Aí ela falou, não, você tá diferente. Ela falou, eu tô sentindo, você tá diferente. Você tá bonita. Uau! Aí, como se fosse uma afirmação, assim, que Deus estivesse me mandando, né? Que E é uma das me que você falava no sentir, Eu Sou, né? sim. Pra quem não sabe, o Eu Sou, gente, é uma das ferramentas que a gente faz, que é uma ferramenta simples, mas ela não é nada fácil, porque é bem desafiador, né? Você fazer ela. É como se você estivesse treinando a sua musculatura mental e emocional da sua identidade. E uma das coisas que eu digo é para você colocar uma característica que você não se vê, que você gostaria de se tornar, mas que você não se vê. Não só uma, mas a gente coloca um número específico de características. E uma delas era eu sou bonita. E eu falei, mas Uhum. você é linda, mas ela não se via. E aí é aquela história, às vezes você pode até elogiar uma pessoa, se ela não se vê, não adianta. E olha que interessante, a criança, a gente tava falando sobre isso, inclusive agora no almoço eu e o Tomás. A criança é o ser puro e muito sincero. Então, se a criança não gosta de você, ou se ela tem uma percepção sobre você, ela vai falar e ela não vai estar nem aí pro que você vai pensar. Então, se uma criança te elogiar, acredite, você é aquilo. E se ela te disser que tá diferente, está. Tanto é que ela te falou algo que você falava, e ali eu acho que foi uma confirmação que você começou a se enxergar também dessa forma. Sim, e o fato de ser uma criança, como É. você falou, né? Deu mais credibilidade, É mais do digamos, que o no que ela adulto. estava falando, né? Porque ela não tem, ela É, não tem que te agradar. sim, Ela não tá nem aí, ela não tem a é, necessidade de aprovação ainda. é, O adulto, ele já tem, ele vai falar para é. os seus ouvidos adoçarem, mas não necessariamente às vezes acha. E aí teve uma outra coisa também, né? Você quer falar um pouquinho do que mais mudou depois dessa questão da beleza, da forma que você se enxergava? O que mais você percebe que mudou? Olha, uma das coisas mais importantes para mim, que eu já, assim, eu venho de uma família brasileira, como todos os brasileiros, católica não praticante. Sim. E eu estava muito afastada, assim, né, de Deus, da minha espiritualidade, da igreja de uma maneira geral. E eu estava nessa busca, mas com uma certa dificuldade, porque eu sempre fui muito racional, eu sempre fui uma pessoa muito pragmática, e eu não estava conseguindo me achar. Uhum. Aí eu já tinha feito algumas sessões do Método Águia, e nas sessões eu vi que, assim, a gente tem várias áreas da vida, né? Algumas que eu nem sabia que existiam, algumas áreas que eu nem sabia que eu tinha que dar atenção, né? Mas a espiritualidade, como era uma busca minha, lógico, eu já sabia. E então eu já estava nessa busca, e quando a gente fez o evento presencial da Fernanda Yubi, né, do Método Águia aqui em São Foi Paulo, setembro do ano passado. Vai fazer um ano, né? isso. É, lógico que o método Águia, ele engloba tudo que a Fernanda acredita, né? Então, se a Uhum. Fernanda é uma pessoa que acredita em Deus e que é temente, isso vai vir, Sim. né? Isso vai aflorar no evento. E isso me tocou de uma maneira que eu acho que, assim, era isso que eu precisava. Eu não sei nem explicar Uau. como e por quê. Mas aí foi a partir disso que eu senti a vontade de voltar, né, para minha igreja e de retomar. E aí, aos poucos, né, com as orações diárias, alimentando mesmo Sim. essa, essa relação, né, com Jesus Cristo, com Deus. E isso foi maravilhoso. Eu acho que foi
o maior ganho Uau. de todo o método Águia, porque todo o resto, lógico, né? É muito bom se sentir bonita, é muito bom melhorar o faturamento, tudo Sim. isso, né? Se sentir capaz e tudo isso é ótimo, mas essa minha reaproximação com Deus, eu acho que é o que é mais importante. Eu posso te dizer que só aconteceu todas as outras coisas porque você buscou o principal. Com Na certeza. verdade, isso é o que está escrito na palavra. Primeiro buscar o reino de Deus e Uhum. todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E o método Águia, um dos pilares é Deus, é a parte bíblica, a teologia. Porque não dá pra gente tirar algo que a gente vem daquilo, é a fonte. Um Uhum. exemplo que eu sempre dou, para que serve um iPhone de última geração sem bateria? Serve pra quê? Nada. Nada. Ele pode ter a melhor câmera, a melhor resolução, a maior quantidade de memória, tem 1 tera, mas sem bateria ele serve pra quê? Pra nada. Somos nós sem a nossa espiritualidade. Se a gente não conectar na nossa fonte, e a fonte é quem nos fez, que é Deus, Uhum. a gente não consegue todos esses ganhos. Então, esse seu maior ganho originou e deu, né, a possibilidade de você ter os outros ganhos. E muitas vezes a gente não percebe que esse buraco que falta, só Jesus pode ocupar. E às vezes a gente vai buscar em outras coisas. Ou acha que, obviamente, a gente tem que ter toda aquela vida plena e espiritualidade é uma delas. Mas eu fico muito feliz de ouvir isso, porque essa é o grande missão, é o ministério. Eu falo que a empresa, a faculdade da vida, a empresa é de Deus. Nós só administramos, mas o grande dono, o meu maior sócio é Jesus. Porque não adianta nada a gente impactar vidas se a gente não falar no nome dele. Porque se tirar Deus da minha vida, não sobra nada. Então, eu fico feliz de ver você dizer isso, porque eu sei que se Uhum. tirar Deus da sua vida, não sobra nada. E é isso, essa é a essência. Que lindo, fico muito feliz. E conta mais sobre. Lá no evento, você estava conversando comigo no bastidor, né? Uhum. A gente compartilhou uma questão da minha história, que era uma coisa que eu acho, às vezes a gente acha que todo mundo já conhece a nossa história. E você viu uma foto minha com a minha postura antiga, né, quando eu tinha uns 12 anos, por causa do bloqueio. Conta mais disso. Então, assim, eu sempre tive má postura desde pequena e meus pais me levavam em todos os médicos, ortopedistas, e não, ela não tem nada, é vergonha, é má postura, tem que fazer natação para melhorar. E aí passei minha vida toda, né, fazendo fisioterapia, RPG, pilates, tudo. E a verdade é que eu tava sempre com uma postura. Não adiantava, né? É, não adiantava, assim, eu não tinha dores, mas estava sempre com uma postura ruim, né? E aí no evento, você compartilhou uma foto sua, para adolescente, né, com uma má postura, e você falou que aquilo ali era um bloqueio, que depois que você reprogramou, que melhorou, que não sei o quê, eu pensei, gente, é igual a minha má postura, eu tenho algum bloqueio, e eu nem sabia qual era, né? É, Aí, depois na sessão, a gente você me trouxe isso conversando, a gente fez a reprogramação pra isso. para isso, especificamente para esse bloqueio, e a minha postura melhorou. Magicamente. Parece um milagre. É, parece um Uau. milagre. E olha como nossa mente inconsciente, ela dita o nosso corpo, né? A gente somatiza as questões. E a avó tinha uma questão muito profunda, que ela não lembrava no racional. E isso é importante de dizer. Às vezes você tem um bloqueio, você tem um trauma, que no racional tá tudo bem. Mas quando a gente acessa, inclusive a gente conversando na sessão racional, você falou, não sei de onde vem, vamos fechar o olho e vamos ver pra onde a gente vai. E uma das ferramentas que a gente faz de reprogramação, a gente vai exatamente no momento. E aí ela acessou uma memória, uma lembrança que ela não fazia ideia. Quando a gente curou aquilo, porque é uma cura emocional mesmo da memória. Depois de o quê? De uma semana, sei lá, você já começou a ter depoimentos ali de pessoas, né? De, sei lá, seu marido Sim, reparou, como é que principalmente foi? meu marido, Ele que reparou, né? repara, E engraçado que quando eu cheguei e falei assim, olha, eu vi, né, que deve ser algum bloqueio, mas eu não sei de onde vem. Era. E ainda assim, eu ainda falei, nossa, eu, né, sou, graças a Deus, uma pessoa abençoada.
tenho tudo, tenho família, tenho saúde, não posso me queixar de nada, nunca me faltou nada. Como que eu posso ter um trauma, um Eu bloqueio, lembro. né? E aí a Fernanda falou, não, Não é é sobre tudo isso. como a gente percebe, Na né? Na época. época, uma criança pequena, muitas vezes, ela sente medo, ela sente, né? Apesar de não faltar nada, não faltar comida no prato, mas assim, é o que a criança sentiu naquele momento, né? Um medo, uma insegurança que vai causar o bloqueio, É, né? E aí só com as sessões mesmo para a gente acessar. acessar, descobrir, né? Chegar nesse ponto. E foi muito surpreendente, porque realmente a gente acessou, destravou, então é rápido, né? Uhum. Uma sessão, gente, eu sei que às vezes as pessoas não acreditam, a Vanessa está aqui para provar. Uma sessão equivale a 3 anos de terapia de reprogramação. Quantos anos você demoraria para poder descobrir aquilo? Olha, eu Só nem no sei se eu racional. descobriria. No racional, só É. na conversa. A terapia tradicional é muito boa, traz clareza, mas em uma sessão ela descobriu, ressignificou, curou e resolveu uma questão física. Olha que incrível. E isso é lindo, porque era uma coisa que impactava a sua autoestima também, Sim, com na sua certeza. autoimagem. E você mostrou aquela foto, né? O antes e depois. Depois eu vou É. pedir pra edição colocar aí o antes e depois da van. Como é que foi quando você E comparou aquilo? então, na verdade, é assim, conversando com você, eu fui mostrando algumas fotos, e a hora que eu pus o antes e depois no grupo, né, das águias, as meninas falaram, não, mas você tava bonita na primeira foto também. Sim, eu tava produzida, então até é legal assim, porque vamos fazer um antes e depois, uma sem maquiagem, a outra produzida, aí não adianta. As duas fotos eu tava produzida, são duas fotos feitas por fotógrafos, né? E eu tava com uma roupa bonita na primeira foto, mas eu acho que é a minha postura, assim, o que eu sinto por É o dentro. de dentro pra fora. É assim, é o meu olhar, é a minha confiança. É. E isso pra mim fica muito claro E você nas tá linda, tá, fotos. Van? Um brilho que Obrigada. reluz, e é lindo ver isso, porque dá pra ver o brilho no seu olhar, a sua Uhum, vibração. Eu falei isso é, pra Juliana, que tava aqui também. uhum, O quanto eu vejo, e a Ju tava no evento presencial também, no último. uhum, O quanto eu percebo essa diferença de vocês, assim, nítida visual e vibracional, e é de dentro pra fora. Não é só porque uma roupa, você tá linda, bem vestida, mas não é uhum. só isso, porque tem Não, pessoas que às vezes estão tão inseguras por dentro que elas parecem tão fantasiadas. você Agora, tem quando... que sustentar a roupa, né? Exatamente. É, é. E aí, quando a gente viu a foto, e você viu, qual foi Nossa, o... aí caiu a ficha, né? Eu falei assim, não, realmente tá diferente. Tá Tá. diferente, é o que eu sinto por dentro que tá diferente. Reflete, né, o que tá por Reflete. fora. É. E é extraordinário porque isso também reflete no seu avanço profissional também, né? A gente foi olhar, né, o que você gostaria no início e o que você É. alcançou, o que que você percebeu de avanço. Lógico, o de dentro para fora, o quanto ele reflete nisso hoje. É. Aí, assim, com a melhora da minha autoestima, com a minha segurança, né, no meu trabalho, primeiro eu parei de procrastinar, né? Então, assim, eu tô organizada, eu tô buscando os meus resultados, eu tô fazendo as planilhas, né, pra gente comparar, fazer. E eu tenho uma mentora, né, que me ajuda nessa parte Sim. de marketing financeiro. E em abril eu atingi o faturamento que eu precisei de 6 meses no ano anterior, né? Então, Uau. 2024 o que eu faturei de janeiro a julho, nesse mês eu atingi em abril, Em 4 né? Em meses, que quatro você faria em meses. 6. Então, Muito tô bom. assim, no, Que foi no exatamente o que a gente processo. queria É. nas metas. Eu sempre, quando a gente vai fazer a sessão experimental, eu coloco quanto você quer faturar no período de hoje até 12 meses. E aí, quando a gente foi bater, foi exatamente o valor que ela tinha colocado lá. E olha o poder da gente determinar o que a gente quer alcançar na nossa vida. Porque muitas vezes a gente não sabe o que quer. E para quem não sabe Uhum. para onde vai, Qualquer qualquer, destino serve. qualquer destino serve. E quando a gente sabe para onde a gente tá indo, eu falo que
não existe vento favorável para quem não sabe para onde vai. Uhum. O vento é favorável para quem sabe, para quem olha o caminho que quer traçar e quer atingir. E foi muito nítido que aquilo foi uma consequência. Eu lembro que você veio muito por conta disso, da questão profissional. Sim. Só que foi leve. Não foi, a gente resolveu coisas ao redor que impactavam o profissional. E muitas vezes a pessoa ela fica tão buscando a técnica e a estratégia para alavancar o profissional que ela esquece o quê? Do CPF, que é aqui o que tá dentro. Uhum. Porque o CNPJ é uma consequência do CPF fortalecido. E como que você sente hoje, assim, porque eu acho que você tá na sua melhor fase da sua vida, você tá brilhando, reluzindo. Como que você Sinto sente? na melhor fase. Ah. Sinto que ainda tenho bastante para fazer, né, no meu Sim. profissional, mas me sinto com energia para fazer, né? Essa é a grande diferença. Sinto com essa energia, com essa vibração boa, né? E falando em vibração, eu lembrei de uma história que tem o Spotify das águias, né? Ah, Então, assim, a playlist. Ah, essa é muito boa essa história. Aí a Fernanda falou assim: se aí tá, né, pra elevar a vibração. Você tá ouve. ouvindo a playlist? Então, são músicas que eu não gosto. Ela falou assim: mas por que você não gosta? Ah, porque fica falando que eu sou rica. Eu assim, e daí, né? Mas é por isso mesmo que você tem que escutar. Eu falei assim: não sei. Ela falou assim: você tá bloqueada. Vamos fazer uma reprogramação pra Aí isso. A né? gente fez. E agora é a minha playlist favorita. Entra no carro, é só rica, muito muito rica. Gente, olha que interessante. Isso é muito engraçado, porque realmente a van, ela falou: eu não sei, tá tudo. Lembra que tava tudo dando errado às vezes? Tipo, eu passei de não sei, desmarca, não sei o que acontece. Isso. Aí eu falei assim: você tá escutando a playlist das águias pra aumentar a sua vibração? Ela. Tentei escutar, mas eu não gosto daquela música lá, não. Oxe, mas a música é ótima, por que você não gosta? Fala só coisas positivas. Fica falando que eu sou rica e na minha conta tem milhões, eu. Então esse é o problema. Você quer que. Não sei nem se eu falei isso, mas hoje eu falaria, eu acho. Você quer que fale o quê? Eu sou pobre, eu sou endividada. Porque não faz sentido, né? Eu não gosto da música que fala que eu sou rica, eu vou querer da que fale que eu sou pobre. E aí, ela fala, não, eu falei, então a gente vai reprogramar hoje crenças financeiras, que a gente fez uma ação pra isso, porque a gente tem reprogramação pra tudo. Aí a gente fez dois momentos, né? A gente fez o racional. Isso. E você meio que gabaritou. Tinha muitas crenças. Tipo, eu lembro quando eu era pequena, né? Assim, pegou no dinheiro, o dinheiro é sujo, tem que lavar a mão, né? Dinheiro não dá em árvore. Quem tem dinheiro é arrogante. Isso, todas. Eu gabaritei todas. Dinheiro todas. já faz a espiritualidade, porque vem muito do catolicismo. Eu tinha essa crença também. E uma coisa que, lógico, eu continuo católica, vou na igreja católica, mas eu penso assim, que se eu sou próspera, eu posso ajudar mais. Total. Né? E isso foi você que me falou. Tipo, na minha cabeça não tinha, né, Ninguém essa dá relação. na pé, né? Ninguém dá na pé. Como exatamente. que eu vou ajudar? Olha como que não faz sentido muitas crenças que a gente tem. Ter dinheiro é ser mal. Mas como que você é bom se você não tem dinheiro nem pra você e pros seus? Como que você vai transbordar e doar dinheiro se você não tem dinheiro pro seu filho ter qualidade de vida? Ou seja, você tem que prosperar pra você conseguir ajudar o outro a avançar. E uma outra reflexão que eu tive sobre isso é: dinheiro não traz felicidade ou não resolve todos os problemas. Ok, mas não existe nenhum problema que o dinheiro não resolva que a pobreza vai resolver. Então, assim, é melhor ter dinheiro. Então, se eu puder escolher, é melhor eu prosperar. E a Avan, gente, é uma médica que já tinha capacidades técnicas excelentes. Só que, por exemplo, uma das coisas que aconteceu foi, por exemplo, aquela entrevista. Que foi depois que você mudou. Fala disso também. Sim, que, do nada, né? Como diz lá no grupo das águias, né? Meninas, do nada aconteceu, Nunca né? do nada. Do nada, eles me ligaram, mandaram um WhatsApp no meu telefone, pedindo uma entrevista na Band, lá da região, né? Sou de Campinas. E foi muito bacana. Pra falar sobre a minha área, né? Sobre oftalmologia, tudo. Então. Referência. Agora, se você não tivesse merecimento, você ia aceitar?
nem ia chegar em você essa oportunidade. Porque não foi do nada. Você alinhou sua Uhum. vibração. Sim. E a oportunidade, ela veio pra quem tava preparado. E aí você deu entrevista e merecimento Sim, ativado. ativado. Porque aí você se torna ainda mais autoridade. Mas olha que interessante, né? Quando a gente não resolve as questões internas, o externo também não vem. Se ela não tivesse resolvido a questão da autoconfiança, do amor próprio, da segurança, do merecimento, do eu sou bonita, você não ia querer nem ser filmada. É. Porque sua mente ela começar a sabotar. Você não ia conseguir nem estar aqui. As minhas águias, elas vêm pra cá, nem gaguejam, tá, gente? Por quê? Porque todo mundo com merecimento ativado, com autoestima elevada. Mas se vocês não tivessem passado pelo processo, ia ser difícil 3 câmeras apontadas. Sim, com certeza. É um processo mais interno do que qualquer outra coisa. E a Fer também deixa a gente bem à vontade, tá, gente? Eu falei, ó, gente. Aceitem os convites. Vai ser um bate-papo tranquilo, que a gente vai conversar. Porque às vezes a pessoa fica, meu Deus do céu, tem câmeras, mas é tão inspirador quando a gente compartilha a nossa vida, a nossa jornada. E você como mãe, como esposa, como amiga, como filha, o que você percebe que você evoluiu também nessa jornada para as pessoas que você ama? Eu acho que pra gente se doar e pra gente ser melhor, né, pros outros, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Porque não adianta, se eu não tô bem, a gente acaba tratando mal as pessoas mais próximas, né? Porque a gente chega cansada em casa, estressada. Quem é a primeira pessoa que vai sentir isso, né? É a nossa família, né? Então eu acho que me sentindo bem, me sentindo com energia, eu acabo trazendo o melhor, né? Para as pessoas que eu amo, para as pessoas que estão ao meu redor. E é tão incrível, né? Porque os maiores beneficiados são as pessoas que a gente ama. Sim. Seu filho, hoje você tem um filho já adolescente, né? Isso, é o Luigi, de 16 anos. Que é uma fase nova, né? Porque É. muitas pessoas falam, essa fase é a mais desafiadora e deve ser mesmo, eu não passei por ela. É. Mas quando você tá fortalecida, fica mais leve. É. E eu sou muito abençoada, porque ele também é Ele é tranquilo. Ele é muito tranquilo. É. Uma pessoa super tranquila, um menino muito do bem, assim. Mas lógico, é um adolescente, tem as questões dele, né? E a gente tá fortalecida para passar por tudo isso, né? Então é importante também lembrar que não é tudo maravilhoso. Os problemas continuam acontecendo, mas às vezes acontece uma coisa, eu respiro fundo. Eu lembro da Fernanda, gente. Eu lembro de você todos os dias, Fer. Então é o quê? É respirar fundo, elevar a vibração e procurar a melhor maneira de resolver aquele problema, né? Então, assim, que a gente estava falando do Luigi, né? Meu filho é adolescente, ele tem as questões dele, que eu acho que são todas normais e naturais de um adolescente, né? E a gente vai tentando resolver. E a vida acontecendo, E a né? vida acontecendo. Porque o mundo não vai parar. E não é porque agora eu sou uma águia que tudo vai ser perfeito, né? Não. Porque a gente tá aqui nesse mundo é pra evoluir, então a gente tem que passar pelos desafios, né? E é como a Faz gente parte. passa, né? Não é tipo, se vai ter desafio. É. A questão da pré-subida, por exemplo. A questão da pré-subida que eu ensino vocês não é que não vai ter desafio, mas é como você vai passar por eles. Uhum. E quando você aprende, tudo vai, tudo flui. Muito bom. Ivan, qual conselho você daria assim para quem quer se tornar águia, quer acessar novos níveis, quer se lapidar, mas tem medo? Olha, vai com medo mesmo. Eu acho que tem que dar o primeiro passo. Tem que começar. E uma coisa que funcionou pra mim é seguir todas as instruções. Como eu falei, né, perfeccionista, disciplinada, organizada. Às vezes eu falava, ai meu Deus, isso aqui não vai dar certo, mas eu vou fazer, né? Vou fazer. E aí dava certo. E dava certo. Né? Então eu acho que é isso. É também se propor a fazer e a viver o método, né? Porque não adianta você querer e com medo não fazer o que tem que ser feito, né? Não que se são as permitir, né? técnicas, ler os livros, ouvir a playlist. E a Van, ela realmente. Eu lembro isso desde o início. Eu falava, faz isso. Aí às vezes ela falava, tipo, tá bom, vou fazer. Mas, tipo, tinha uma cara, tipo, não vai funcionar. Mas
Uma coisa que eu sempre digo, né? Eu tenho muitos clientes que são médicos, como a Van, e o médico, ele tem essa questão mais cética mesmo, natural. Porque é uma coisa nova pra vocês nunca fizeram isso. Então, tá acostumado a estudar a parte técnica, e vem alguém e fala do emocional, você fala, meu, viajou na maionese. Mas é o que eu sempre digo. Olha, primeiro, vive o processo, confia. Tem pessoas que tiveram resultados, confia no resultado também da prova que a pessoa tá trazendo. Outra coisa, para você ter resultados diferentes do que você tem hoje, você precisa fazer coisas que você nunca fez. Sim. Se você continuar fazendo a mesma coisa, qual que é a tendência? Ter o mesmo resultado. Então se permita fazer algo diferente. E ela se permitiu. Ela foi disciplinada, uma ótima aluna. Eu vou contar uma coisa aqui. Ah. Ela, assim, ela, né, me permitia. Às vezes eu falava, isso não vai dar certo. Eu não lembro por que a gente descobriu que um dos meus bloqueios é porque eu queria uma Barbie. E eu ia falar pra você falar da Barbie. Isso. E aí, na Foi época... acessando inconsciente. E na época... Eu não tinha condição, né? A gente não tinha condição. Depois até tive uma Barbie, mas assim, aquela Barbie bailarina que eu queria, ela falou assim, você vai no shopping e vai comprar uma Barbie bailarina pra você. Eu falei, não, mas agora eu não quero mais uma Barbie bailarina. Eu falei assim, mas a sua criança interior quer. Eu falei assim, não. Aí eu fiquei pensando, gente, eu vou gastar dinheiro com uma Barbie bailarina. Não vou. Gente. Primeiro que é baratinho hoje, né? Eu acho que você nunca tinha pensado isso, porque olha isso, ressignificou isso também. Quanto você achou que fosse uma Barbie bailarina? Ai, uns sei 500 lá. reais? Sei lá. Pensei assim, ao invés de comprar uma Barbie bailarina, eu vou comprar uma roupa, qualquer outra coisa, É uns 50 conto uma Barbie. Eu acho que você achou que era caro porque sua criança tinha a percepção que era muito caro. Era olha caro, E na época era mesmo, né? Era. Eu nem vou falar de quantos anos eu tinha. Mas... E aí eu comprei a Barbie bailarina. E agora ela tá lá na minha penteadeira. E toda vez que eu olho pra ela, eu penso, eu posso ter tudo. Uau. Tudo que eu quero. Tudo que eu quero, eu posso. Né? E você, olha isso, né? Você realizou um sonho da sua criança. E uma coisa que eu sempre digo é que adultos não existem. Você, tipo, na sua cabeça, eu já sou adulta, não preciso. Na verdade, pro nosso inconsciente, não tem idade. A gente só perde colágeno. Mas, assim, a nossa criança, ela tá lá. A nossa raiz, né? Inclusive, Jesus diz isso. Vinde a minhas criancinhas, porque elas herdarão o reino dos céus. Nós devemos ter o coração como uma criança. Um coração ensinável, um coração feliz, alegre. E muitas vezes a gente, não, sou adulto pra isso, não quero. Então, se você tinha o sonho de ter a Barbie, compra a Barbie. E aí ela comprou a Barbie, mandou a foto da Barbie também. Coloque a foto da Barbie, que é muito fofa essa foto. E é muito lindo, porque foi uma das reprogramações que a gente acessou aquilo. E foi na de crenças financeiras. Foi na de crenças financeiras que a gente acessou. Que dos motivos que você achava que não podia ter as coisas é por causa da Barbie. E você nem lembrava que queria Barbie. É muito doido. E quando a gente acessa o nosso inconsciente, vem coisas que a gente não faz ideia. Porque é inconsciente. E assim, olha que doido, né? É totalmente a percepção da criança que você falou. Hoje, você olhando de fora, você como uma adulta, a mãe falando para uma criança que não tem dinheiro para comprar uma Barbie, você como adulta, você vai falar, é só uma mãe falando que não tem dinheiro. E você sendo aquela criança? E o mais engraçado que você fala é a percepção da criança. Ela porque tem a uma minha irmã, percepção- por exemplo, que viveu junto comigo na mesma época e tudo, porque não é que me faltava, né? A gente tinha outros Comida, brinquedos. E depois, mais pra frente, até a gente teve, né, uma Barbie Sim. cada uma, não 5, Não, mas a uma bailarina. cada uma. Não a bailarina. Mas assim, a minha irmã não tem essa percepção. Porque para ela foi diferente. Pra ela percebeu de uma maneira diferente. E ela deve ter as né? questões dela, que ela percebeu. Com certeza, sim, tem os bloqueios dela, mas assim, dessa questão financeira, eu acho que dela não teve. Então, assim, é como cada criança percebe, né? E é realmente isso. Às vezes a gente acha que, não, mas meus pais foram ótimos, eles não deixaram faltar nada, mas não é culpá-los. Mas é entender que muitas vezes é o bloqueio doloso. É sem intenção de bloquear, mas bloqueia.
Então, às vezes os nossos pais, eles não querem dar aquela surra, eles não querem falar aquilo, eles não querem dizer aquilo. Depois que a gente se torna mãe, também a gente descobre que tem coisas que realmente a gente fala que a gente não gostaria. Só que primeiro, antes, eles não tinham essa noção sobre questão de subconsciente, não tinha noção nenhuma. Segundo, eles também não tinham humildade, muitas vezes, de vir pedir desculpa. Porque qual foi o maior erro dos nossos pais naquela época? Vítimas de outras vítimas, eles também não tiveram pais que foram amorosos, carinhosos. Eles não tinham noção nenhuma dessa parte da mente. E eles estavam machucados, porque eles também não se curaram. O ferido, ele fere. Então, por exemplo, hoje, quando eu percebo que eu erro com a Cleo, porque eu não sou perfeita, eu sou a melhor mãe que eu posso ser, mas eu erro. Sim. Então, quando eu erro com ela, eu olho nos olhos dela e falo, filha, me perdoa, porque a mamãe errou com você. Você me desculpa, a mamãe não deveria ter feito aquilo. Não deveria ter falado daquele jeito. E ela olha pra mim, sim, mamãe, eu te perdoo. E ela me abraça. E ela também pede desculpa quando ela erra. Ela percebe. Ai, filha, doeu. Ai, mamãe, me perdoa, me desculpa. Desculpa, filha, eu te amo. Ontem o Tomás, ela tava fazendo birra no mercado, ele foi proteger ela, porque ela tava quase enfiando a testa lá no negocinho de alumínio. E ele puxou o bracinho dela. Aí ela, mamãe, puxa, papai brigou e machucou meu braço. Aí todo aquele choro sentido. Aí o que foi, filha? Papai machucou meu braço, mamãe. Eu falei, tudo bem, papai errou, não podia ter feito isso, mas você também errou. Você não podia ter feito a birra. Aí conversei com ela. Vamos conversar com o papai? Vamos. Fala, filha, pro papai. Papai, eu queria que você me pedisse desculpa porque doeu meu braço. 2 anos. Aí ele, tá bom, filha, me perdoa. Eu não devia ter pego no seu braço. Mas você também fez a birra, você sabe. Ela, sim. Você me perdoa? Ele te perdoa. Aí abraçaram, beijaram e tchau. Você acha que ela vai lembrar disso como um bloqueio? Não vai. Não vai. Por quê? Porque ressignificou rápido. Agora, os nossos pais tinham esse conhecimento? Porque muitos pais falam assim pra mim, Fernanda, mas eu vou errar, e o que eu faço? Eu falo, a criança, ela precisa ter limites, mas também tem que ter validação. Não pode ter só validação, senão cresce inconsequente. E você que é mãe de adolescente, você deve perceber os amiguinhos, alguns amiguinhos, né, colegas, que os pais só deram validação e não deram limites. E hoje devem estar perdidos, porque é natural. Uma pessoa que não teve limites, ela acha que ela pode fazer tudo e não tem consequências. Mas uma pessoa que teve validação, mas também teve limites, para entender, olha, até aqui você pode ir, mas até aqui não. Hoje você pode comer um pirulito na festa do amiguinho, mas amanhã você não pode. Coisas pequenas, mas dá limite, gera um ser humano funcional. Mas, aí eu tenho medo de falar porque eu vou bloquear. Também não é assim. Mas a gente também tem que validar quando a gente erra e pedir perdão. Porque muitas vezes a gente não teve pais, não teve pai e mãe que pediu perdão quando errou. Então, quando a gente consegue ter essa clareza, isso faz com que a gente se torne pai e mãe melhores. Bem melhores, bem melhores. Porque você sempre vai ser programadora do seu filho. É de 0 a 12 principalmente, mas para sempre. Hoje, a sua mãe, ela tem um poder ali. Inclusive, uma das coisas que a gente fez na reprogramação, que é você comendo bolo de cenoura com ela. Sim. Você viveu isso na vida, né? Real. Ela não mora aqui, né? Não, ela mora nos Estados Unidos, mas ela não sabe. Agora ela vai ver o podcast. Com certeza ela vai descobrir que daí, quando eu fui visitar ela, nós fizemos um bolo de cenoura e comemos juntos. Você já tinha vivido isso na sua mente. Sim. E foi lindo. Foi. Porque... Foi muito especial. E tem a foto do bolo de cenoura também. E tem a foto do bolo. Eu amo que a avó, ela documenta a jornada. E ela vai mostrando lá no... E assim, eu acho que uma das coisas mais valiosas do método é a comunidade, né? Sim. O grupo. Sim. Porque tem muita troca e quando a gente ouve o depoimento, né, das outras todo dia pessoas, tem depoimento. todo dia, a gente acredita, né, no método. E é muito enriquecedor, né, porque às vezes a gente tem algum desafio que a gente não venceu e a gente vê que outra águia venceu. E aí a gente fala, putz, deixa eu continuar vivendo o processo aqui. E é inspirador, então, você falou que tiveram várias meninas que te mandaram mensagem, né, de coisas que você vive. E que pra elas também querem viver. Sim. E é o que eu falo, águia voa com águia. Acho que não existe nada mais incrível do que a gente estar na ambiência certa, estar com pessoas que estão voando alto. Inclusive, aproveitar que ela falou aqui do evento presencial, que foi um dos momentos que ela se conectou com Deus e que ela descobriu aquele bloqueio.
e depois pôde curar, a gente vai ter o evento presencial que vai acontecer em outubro, dia 24, 25 e 26. Serão 3 dias de imersão. Quando a Van foi, foram 2 dias no ano passado, então a gente aumentou para poder aprofundar ainda mais. Então, se 2 foram bons, imagina 3, Van. E serão 3 dias aqui em Alphaville, onde você vai curar bloqueios em 3 dias que você teve ali alimentados em 3 décadas. Então, 30 anos de bloqueios você vai resolver em 3 dias. Então, a Van é prova viva aqui que dá para resolver com uma reprogramação coisas de muitos anos. Então, se você tiver interesse em viver a experiência com a gente, você pode vir, pode trazer seu marido, pessoas que você ama. Clica aqui embaixo, tem um link para você se inscrever e estar com a gente nesses próximos 3 dias. Inclusive, a Van estará lá com a gente. Certeza. E, Van, dá um conselho aqui nessa câmera para quem quer acessar um próximo nível, quer voar mais alto na própria vida e não sabe o que fazer. Eu acho que a primeira coisa é decidir dentro de você que você pode, que você consegue, né? E procurar ajuda, procurar os mentores certos. E, lógico, eu vou dizer que é a Fer. Mas tem que, para viver o processo, tem que dar o primeiro passo. Tomar decisão, né? Uma decisão, ela pode mudar tudo. Talvez se você tivesse dito não naquela sessão experimental e falasse, não é o momento, eu vou esperar mais. Você não ia estar vivendo tudo isso depois de 1 ano e meio. Que é aquela pergunta que eu questiono muitas vezes. Você vai viver tudo isso em 12 meses se você continuar com os bloqueios? E aí eu lembro que você falou, não. E realmente, hoje você está vivendo até muito mais do que você esperava. Porque quando a nossa mente está travada, a gente trava até os sonhos. E hoje você está aqui na entrevista no podcast contando essa história. Olha que incrível. Muito lindo. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço, Fê, por tudo, por todas as mudanças maravilhosas na minha vida. E é um prazer estar aqui com você e poder compartilhar minha história. Espero ter inspirado muitas pessoas. Com certeza. E eu amei que você aceitou o convite, porque eu sei que quando a gente conta a nossa história, a gente se cura e cura. Porque é sobre isso, é sobre transbordar na vida do outro. Parabéns por ter aceitado o convite, por estar aqui, por ser essa inspiração, porque aqui só vem as águias que estão inspirando já estão ali. Já estão inspirando. Já estão no nível, voando alto e puxando outras águias. E você é essa mulher. Tenho muito orgulho de você, muito orgulho de ser sua mentora. E é só o começo do que a gente vai traçar e voar muito, muito alto ainda juntas. Parabéns. Obrigada, Fê. Um beijo. Eu quero, inclusive, te fazer um outro convite, aproveitar que a gente tá aqui. Quem quer se tornar águia, quem quer iniciar esse processo, quem quer dar esse primeiro passo, tem um formulário aqui embaixo. A gente vai selecionar 3 pessoas para poder fazer uma sessão experimental do método águia. E nessa sessão você vai ter clareza dos seus bloqueios, do que te impede de acessar um próximo nível e o que fazer para mudar isso. Então, se queimou no seu coração para viver essa experiência, essa mudança, assim como a Van, clica aqui embaixo no link, se inscreva, aplique ali esse formulário e vai ser um prazer ter você com a gente. Muito obrigada, Van, muito obrigada você que esteve aqui com a gente. E eu espero que você tenha aí se inspirado com esse episódio tão incrível. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.